E aí, tudo bem? No livro Supere seus limites internos, o autor descreve algo chamado resistência. Toda vez que você almeja algo grandioso, vai aparecer uma resistência para te impedir de alcançar aquele objetivo. Você já percebeu, eu tenho certeza, que existem duas vozes dentro de você. Uma é completamente impulsiva e persuasiva, a outra já é mais centrada, séria e decidida. Uma é de natureza primordial, ou seja, já nasceu com você. A outra foi feita para te fazer regredir a cada santo dia. Uma é aquilo que chamamos de alma, a outra é aquilo que nós chamamos de espírito. A alma é um programa. Ela não veio em você. Pelo contrário, ela foi sendo construída dia após dia, através de julgamentos, pensamentos, raciocínio lógicos. Foi utilizado muito a mente. A mente, como sendo algo estruturado pela vida e pelas suas experiências externas ou internas, ela foi sendo construída, ou seja, se tornou uma alma. Tudo aquilo que é construído, tudo aquilo que não é seu de natureza, tudo aquilo que você não nasceu com a direção, foi construído, ou seja, é uma faceta da alma, tanto positivo quanto negativo. Muitas vezes, a alma se apresenta de maneira sutil, principalmente para aqueles que já têm um nível de consciência um pouco mais alto. Quanto maior o seu nível de consciência, mais sutil a sua alma vai precisar ser. E como distinguir a alma? Como saber se você está no espírito ou se você está na alma? Bom, é preciso entender, primeiramente, o que é o espírito. O espírito é você. Lembra quando você era criança, você era curioso, audacioso, corajoso, andava sem medo. Você não tinha medo de ser julgado, não tinha medo do que as pessoas pensariam de você. Você estava tentando descobrir o mundo, estava tentando descobrir o que é essa peculiaridade. Onde que você pode entrar, onde que você pode se inserir. Você vivia no espírito. O espírito não possui nenhuma qualidade, mas ele também não possui nenhum problema. Com o espírito não existe moralismo. O espírito é apenas isso. Ele é. Não estou falando para você que você tem que acabar com todo o seu moralismo. Pelo contrário, eu estou falando para você viver no espírito. Tenha um pouco de alma, tenha um pouco de construção, tenha um pouco de cultura, tudo isso aí faz parte da alma. Tenha isso, porém tenha isso em equilíbrio. Toda vez que você entra em desequilíbrio e a alma assume o comando da sua vida, repare, a sua vida vai de água abaixo. Sua vida vai pro brejo, vai pro beleléu, filho. O espírito é uma vontade incessante de criar, de buscar, de entender. Ele não se limita a nenhuma possibilidade. Ele transcende qualquer obstáculo. O espírito é como o vento, ele corre livre. O maior inimigo do espírito é a alma. O maior inimigo da alma é o espírito. Eles são opostos um ao outro. Enquanto que a alma busca o conforto, o espírito busca o novo, busca sair dessa zona de conforto, busca o desconforto. Enquanto a alma se preocupa, o espírito se ocupa. O espírito não perde tempo falando, pensando, nem calculando. O espírito é um contínuo fluxo incessante. Ele não para. O espírito é aquilo que é impossível de distinguir em você. O espírito é aquilo que você tem de mais puro dentro de você. Você não pode tentar entender o espírito, porque toda vez que você tenta entender algo, você está utilizando a mente, e a mente é uma das facetas da alma. Então você não pode entender o espírito com a alma. Você só pode entender o espírito com o espírito. Só que o espírito, ele sente, ele não pensa. O espírito ele possui vontade, e dessa vontade surge vida. Se você está usando esse aparelho agora, nesse exato momento, é porque alguém uma vez usou do espírito, daquilo que há de mais puro nele, para manifestar isso. Ele pensou: e se existisse um aparelho com capacidade de manifestar imaginação em forma de energia e ainda por cima materializar a energia? As pessoas provavelmente falaram que aquilo é um absurdo, mas para o espírito tudo é possível. A alma das pessoas e a sua alma, ela fala que é impossível, mas o espírito não se importa com isso. O espírito não dá vazão a isso. Quando você imagina com o espírito, você não pondera, não existe ponderação. Você vai para cima, faz acontecer. Não há espaço para questionamentos, não há espaço para tentar calcular possibilidades.
Utilize do seu espírito para criar. Utilize do seu espírito para ir atrás, para fazer acontecer. Sempre que você se pegar pensando demais, ponderando demais, saiba que você está na alma. O espírito não pondera, o espírito não pensa. O espírito é o vazio. E desse vazio surge tudo. O espírito é incognoscível. Você tem uma origem que antecede a matéria, uma origem espiritual. Se você é uma pessoa intuitiva, você sabe do que eu estou falando, você consegue sentir isso. Não é algo que você consegue explicar, mas você sente. É o espírito, é uma das manifestações do espírito. Assim como a alma tem facetas, o espírito também tem. Ele se apresenta de formas sutis. Agora eu vou te falar algumas características para você conseguir diferenciar o espírito da alma. Pense em termos de vontade e desejo. Por exemplo, se você quer colocar um corpo, se você quer refinar os seus músculos, se você quer ficar com um shape bonito, isso é uma manifestação do espírito ou da alma? É uma manifestação do espírito. É uma vontade. Porém, quando você quer comer um chocolate, quebrar a sua dieta, utilizar daquilo que vai te impossibilitar temporariamente de alcançar aquele objetivo, isso foi da alma ou do espírito? Da alma. Aquilo foi um desejo. Desejo é tudo aquilo que você sente ardentemente, forte. O desejo ele vem e te bate. Associe o desejo com tudo aquilo que é passivo. Tudo que é passivo é desejo. Tudo que é passivo é oriundo da alma. Como então fortalecer o espírito? Negando a alma. Toda vez que você nega a alma, o espírito cresce um pouco. O mesmo acontece toda vez que você nega o espírito. A alma cresce um pouco. Tem gente que eu conheço que está 100% na alma. Tem gente que eu conheço que está 100% no espírito. Nenhum dos dois estão certos, porque deve haver equilíbrio. Esse mundo é o mundo do equilíbrio. Então, procure sempre estar em equilíbrio. De preferência, seja um pouco mais espiritual. Primeiro você tem vontade e depois você tem desejo. Você já percebeu? Primeiro você tem vontade de ficar rico, depois você tem vontade de perder seu tempo scrollando a tela, fazendo um monte de besteira. Então o espírito vem primeiro do que a alma. Só que se você esquecer disso, você vai dar vazão para a alma. Então, só para fechar aqui, entenda que o desejo vai te regredir. O desejo vai te tornar passivo. O desejo não vai te ajudar em nada. O desejo, ele não te lapida. Porém, a vontade te lapida. A vontade te melhora. A vontade te eleva. Porque é oriunda da sua essência. Portanto, no livro que eu mencionei no começo do vídeo, aquela resistência que o autor, se eu não me engano, o nome dele é Stephen, Stephen alguma coisa. Aquela resistência que ele fala se chama alma, se chama desejo. A alma, ela é inimiga do espírito. O espírito, ele é uma constante. Logo, sua maior arma é a capacidade de entender a vontade, ao invés de fazer com que ela seja uma mera motivação. Se você identificar o que é oriundo da alma e o que exatamente é a alma, porque a alma ela não é você, ela está em você, como um parasita, ela está aí para sugar sua energia espiritual, sugar a energia do seu espírito. Se você conseguir distinguir, só isso, você só precisa fazer isso. Se você conseguir distinguir a alma do espírito, você vence. A frase que estava escrita no começo do vídeo é a frase de Confúcio. Aquilo remete a uma das facetas mais bonitas do espírito, que é a paciência, para materializar a vontade. Não é igual ao desejo, você sente o desejo e já quer materializar aquele desejo no mesmo instante. A vontade não, a vontade é diferente, você sente a vontade. Você sente a vontade, mas você sabe que requer tempo para materializar aquilo. A alma é impaciente e imediatista. O espírito, ele é paciente. O espírito, ele é um ser eterno. O espírito nunca morre. Tudo que se oriunda do espírito vive para sempre. Todas as artes, todas as músicas, todos os templos, todos os prédios que foram oriundos do espírito estão todos em pé até hoje, se tornaram eternos. Mas para entender um pouco mais sobre isso, vamos nos aprofundar na matéria. A alma, ela é finita, o espírito é eterno. Límpido como a existência eterna, não sei de quem sou filho. Venho de antes do Rei Celeste. Lao Tzu. A alma possui origem material. A alma foi construída em cima de crenças. E a alma foi diluída, reconstruída, reorganizada, estendida, dissecada da maneira mais maçante possível ao decorrer da vida. Por termos
dissecado a alma de maneira tão profunda, nós começamos a acreditar que nós somos ela. Nós começamos a conviver com ela, começamos a, aos poucos, nos tornar ela. Nós pensamos ser nossas crenças, pensamos ser os nossos padrões de pensamento, pensamos ser nossas limitações, nós pensamos ser tudo aquilo que não somos. A alma, portanto, acredita na morte. A alma, ela não percebe, ela não compreende a eternidade do espírito. A alma acredita na finitude e por isso ela se apressa e, ironicamente, se suicida. Quando você se apressa a viver, sua eternidade some, pois não há espaço para o espírito, não há espaço para criar, não há espaço para cultivar. Quando eu digo eterno, entenda da maneira que você quiser, mas de toda forma, seja metafórico ou literal, nós somos seres eternos. Se você se permite viver no espírito, então você cria, e aí você abre brechas para a eternidade, assim como Da Vinci, Elon Musk, Tesla, Sócrates, Platão, todo mundo são seres eternos. Deixaram frações dos seus espíritos no mundo e por isso, metaforicamente, são eternos. Só que se você quiser acreditar que o espírito em si é eterno, tudo bem, também é verdade. Mas se você não acreditar, tudo bem também. Então para você é mentira. De qualquer forma, metafórico ou literal, acontece dia a dia. Quando vivemos no espírito, a vida passa mais lentamente. A vida se torna como um desabrochar de uma flor. O espírito se permite contemplar esse desabrochar sem se apressar, sem pensar em termos de finalidades. Não há início para o desabrochar de uma flor e não há fim para o desabrochar de uma flor. Até depois que a flor desabrocha, ela continua vivendo. E até quando ela morre, a vida continua. O espírito pensa nesses termos. O espírito pensa dessa forma. A única coisa que o espírito se importa verdadeiramente é em contemplar. Ele apenas contempla, e da sua contemplação surgem obras. Você sente vontade de se tornar eterno, de se tornar um artista, um espírito? Saiba que de você sairá milhões de obras infinitas e eternas. Todos que viveram no espírito não se arrependeram disso. A alma vai querer te apressar. A alma vai querer te parar. E isso por si só vai te parar. O espírito não sabe viver com pressa. Então, se você der ouvidos para a alma, o espírito vai ter que se reprimir. Mas como a alma não sabe manifestar, a alma não sabe criar, ela só sabe copiar, então você ficará parado, você ficará estagnado. É aí que você se estagna, quando você começa a viver na alma. Tudo que a alma sabe fazer é desejar. Nada além disso. Ela deseja copiar, deseja se tornar, deseja querer, deseja fazer, deseja buscar, mas ela nunca busca, porque o desejo é ardente e rápido. Mas se você recusar essa manipulação anímica, ou seja, a manipulação da alma, se você, com vontade de ferro indestrutível, se opor à alma e às suas sugestões imediatistas, seu espírito se elevará, como eu disse no começo do vídeo, e ficará ainda mais forte para conquistar aquele objetivo, a batalha. A alma odeia batalhar, o espírito é um guerreiro, sábio e valente. Você já percebeu que existe uma guerra entre a alma e o espírito dentro de você? Então eu tenho que te dizer aqui que você está tentando viver no espírito, e isso é uma notícia muito boa. Agora que você sabe distinguir a alma do espírito, então você vai conseguir diferenciar o que é de origem anímica da alma e o que é de fato você, o espírito. A maior derrota de todas é perder para você mesmo. A maior vitória de todas é vencer a si mesmo. Não se apresse em alcançar nenhum objetivo. Veja os objetivos como um guia, como uma seta que aponta para qual caminho você vai seguir. O espírito não se importa se o caminho é longo ou curto. Ele se importa em contemplar, como eu disse, ele se importa em apreciar cada passo, apreciar a paisagem. O maior objetivo do espírito é contemplar. E assim que o espírito chegar no fim da estrada, ou seja, assim que ele alcançar o objetivo, ele vai procurar outro objetivo, para contemplar novamente a paisagem, para contemplar novamente cada passo. Aquelas pessoas que se estagnam em algum ponto, elas inicialmente entenderam o conceito do espírito, elas inicialmente viveram pelo espírito. Só que assim que elas pararam no objetivo, a brecha para a alma foi aberta. E aí a alma dominou essa pessoa. A alma falou: "Ah, aqui tá bom, não vai atrás, aqui tá ótimo". Lembra? Conforto é o que a alma busca. Então, você quer ficar milionário? Você vai atrás, você consegue. A alma vai falar: "Pô, aqui tá bom".
sendo que você sabe que você pode muito mais, que você pode ir muito mais longe, e mesmo assim você fica lá, no conforto. Então, você quer ficar milionário, você vai atrás, você consegue. A alma vai falar, pô, aqui tá bom. Sendo que você sabe que você pode muito mais, que você pode ir muito mais longe. E mesmo assim você fica lá, no conforto. E aí, toda vez que você escuta a alma, você volta a ser um ser finito. E todas as obras que você fez começarão a se tornar finitas. As pessoas irão lembrar delas, porque foram manifestadas por um ser infinito. Porém, elas perceberão que não tem mais graça. Então, aos poucos, elas vão deixar de contemplar a obra do Espírito. Só é eterno aqueles que do começo ao fim da vida permanecem a percorrer a estrada. Aqueles que se conformam, aqueles que se conformam com a matéria com o que já alcançaram, são jogados no esquecimento. Pense que nós não contemplamos a obra, nós contemplamos o autor da obra, o Espírito. Toda vez que nós vemos uma manifestação do Espírito, algo dentro de nós arde. Então nós sabemos que aquilo foi criado por um Espírito. Então meu conselho é, se você tem grandes objetivos, vai atrás, faz acontecer. Porém, coloque o foco na estrada, coloque o foco na corrida, coloque o foco na caminhada, em contemplar a paisagem. Não se esqueça de que a vida, na verdade, é o ponto A até o ponto B, e não apenas um ponto B. Isso é a vida, isso é viver, isso é ser o espírito. Se você não tem objetivo, então você não tem estrada nenhuma para percorrer, ou seja, você não tem como viver. Então nós podemos te enterrar. Só que eu sei que você não quer ser enterrado, né? Então comece a despertar a vontade eterna que arde dentro de você. Acenda um objetivo, acenda o seu espírito. Avance com vontade incessante. Você não vai se arrepender disso. Quanto mais você quer, menos você tem. Uma grande armadilha que nós caímos são os desejos. Você cede para um desejo aqui e aparece outro ali. Eu acho que a única faceta da alma que é realmente infinita são os desejos. Ela não para de desejar nunca. Então, quando nós queremos muito, incessantemente, alcançar um objetivo, isso já deixa de ser uma vontade e passa a ser um desejo. Porque o espírito, ele apenas tem vontade, então ele tem paciência. Se você quer ardentemente alguma coisa, é uma manifestação da alma, é uma manifestação do desejo e não do espírito. E aí é uma armadilha. Provavelmente você vai demorar muito mais do que deveria para alcançar aquele objetivo. Entenda que se você olhar demais para o objetivo, você não vai ter tempo, não vai ter como você olhar para a estrada. Se o seu foco está no objetivo, seu foco não pode estar na estrada, não pode estar nos obstáculos, não pode entender por onde que você vai ter que passar. Se você está pensando em uma coisa só, então fica muito mais difícil de andar quando você não está prestando atenção na estrada. Pode ser que você caia num abismo, tropece numa pedra, seja picado por uma cobra. Basta pensar em um viajante. A pessoa que está viajando do Brasil para a Ásia, só que ela está viajando de bicicleta. O viajante sabe que vai chegar na Ásia, custe o que custar. Só que se ele ficar pensando demais no objetivo, ele não vai conseguir prestar atenção no que está acontecendo na estrada. Ele não vai prestar atenção se ele está com fome, se ele está com sede, se ele tem que dar uma atenção para alguém que está viajando junto com ele, se ele tem que parar para almoçar, se ele tem que arrumar a corrente da bicicleta. Ele não vai pensar nessas coisas se ele estiver pensando apenas na bendita da Ásia. Da mesma forma, você, ao cultivar um objetivo, cultivou, transfira a atenção para a estrada e comece a pensar em como que você vai chegar lá. Pare de pensar apenas no objetivo e comece a pensar na estrada. Comece a trilhar o seu caminho. Porque senão você vai até chegar no objetivo. Eu não estou falando que você não vai chegar, não estou falando que a alma não tem capacidade de chegar no objetivo. Você tem. Só que você vai chegar lá gordo, cansado, com sono, mal da cabeça, provavelmente vai ter que gastar todo o dinheiro que você ganhou cuidando de você mesmo novamente. E aí, valeu a pena? Não valeu. Quando você for pensar no objetivo, você pode pensar. Só que pense às vezes e pense com uma intenção. A intenção de continuar trilhando o caminho. Então você pode imaginar o objetivo, como que vai ser, pode imaginar as experiências que você vai passar, pode imaginar o tanto de coisa aí que tem a ver com o objetivo. Depois volta para a estrada. O objetivo final, na realidade, é apenas uma das milhares de possibilidades de jornada. Viajar para a Ásia, por exemplo, é apenas um caminho. Você pode viajar para a África, aí já é outro caminho. Você pode viajar para a Europa, é outro caminho. Objetivos traçam caminho.
Então, antes de pensar no objetivo, pense em qual caminho você está disposto a passar. Muitas vezes você coloca um objetivo, só que o caminho para chegar lá não é um caminho tão legal, não é um caminho que está condizente com o que você quer. O objetivo só vai ser materializado se antes você conseguir materializar o caminho. Como você pode saber se você está trilhando o caminho pela alma ou pelo espírito? Simples. A alma ela vai pelo caminho de todo mundo. A alma ela olha para o mundo e fala: "Ah, vou repetir, as pessoas fizeram dessa forma, eu vou fazer do mesmo jeito". O espírito ele é meio doidão, ele é meio diferente, então ele mesmo vai trilhar o próprio caminho. Ninguém vai entender nada, quando vai ver o cara alcançou o objetivo dele, fazendo um negócio tudo doido, fazendo um negócio todo errado, mas deu certo, porque foi pelo espírito. Ou também pode não ter dado certo, mas todo resultado para o espírito é um resultado benéfico. Lembra? O espírito é eterno, cara, ele não se preocupa com nada, toda experiência é uma experiência que vai ensinar ele. Dê um papel e uma caneta para uma criança, ela só precisa disso. Dê o papel e a caneta pra ela, ela vai fazer um monte de coisa doida lá. Mas agora, coloque um tanto de regra. Ah, você tem que fazer desse jeito, tem que fazer desse. Pronto, a criança não vai gostar. Ela vai reprimir o espírito para dar vazão para a alma, para poder agir de acordo com o que você quer. O entusiasmo dela vai abaixar, o brilho dela vai abaixar e ela começará a ser padronizada. A mesma coisa de você tentar prender o vento. Se você prender o vento já não é mais vento. Entendeu? Se tentou padronizar o vento, tentou padronizar o espírito. Tenta padronizar o espírito e o espírito some. Da mesma forma, o mundo te dá os dois tipos de ferramenta. Ele sempre vai te dar, porque o mundo é equilibrado, lembra? Então ele vai te dar as ferramentas para o seu espírito poder se manifestar, porém, ele também vai te dar a ferramenta padrão que todo mundo seguiu. Você escolhe por qual você quer ir. Eu, particularmente, estou escolhendo o meu espírito, por isso que eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês. Olha só, Confúcio fala uma coisa muito interessante. Trabalhe com o que você gosta e nenhum único dia da sua vida você terá de trabalhar, porque tudo que é trabalhoso é oriundo da alma. O espírito não é entediante. O espírito, você não vai se arrepender de viver no espírito. Por espírito, tudo é eterno, cara. Tudo é a constante vislumbre. Se você escolheu viver pelo espírito, você escolheu o melhor caminho. Você escolheu criar a sua realidade através das suas vontades mais profundas, da sua origem, da sua essência, da sua verdade. Tudo isso para conhecer a existência. O espírito é um constante aprendiz. Agora, só para finalizar o vídeo, eu vou fazer umas considerações finais de tudo que foi falado aqui. Toda vez que você se sentir pesado, com desejo ardente e em guerra interna, saiba que você está tentando dominar a sua alma, ou a sua alma está tentando sugar a energia do seu espírito. Principalmente quando você se sentir cansado, significa que a sua alma está sugando o seu espírito. Se você escolher ouvir o espírito ao invés de ouvir a alma, você nunca vai precisar lutar com a alma, porque o espírito vai estar sempre mais presente no seu ouvido, mais presente na sua essência. Só luta com a alma aquele que não sabe para qual caminho seguir. Um detalhe que vale a pena dizer aqui é que tudo bem, às vezes, ouvir a alma, ouvir aquele desejo, ouvir aquela ambiçãozinha rápida, ardente, tudo bem, tá tudo tranquilo. Você tá na matéria. Você pode curtir a matéria. Porém, saiba que aquilo pode te dominar a qualquer momento. Quando você tem uma recaída de algo que você estava tentando vencer, aquilo é uma brecha suficiente para a alma tentar te dominar. Para a alma dizer: "Ah, você já perdeu, então continue perdendo". Porque é assim que a alma trabalha. Ela te dá aquilo que você quer, te dá aquele desejo, depois te puxa pelo pé. Toma cuidado. Então, toda vez que você for ouvir a alma, ouça conscientemente. Ouça sabendo que você está ouvindo porque você quer, porque o seu espírito primeiramente permitiu. Assim você vai poder voltar para o espírito depois de ceder para a alma. Bom, é isso, meus amados. Reveja o vídeo quantas vezes forem necessárias. Me siga no Instagram, porque lá eu estou disponibilizando muito conteúdo diariamente. Tem muita coisa interessante lá e vai me ajudar a crescer também. Entre para os nossos grupos, nós temos dois grupos, um no Telegram e um no WhatsApp. Lá também tem muita coisa mais interessante ainda do que no Instagram. E é isso, meus amados. Curte o vídeo. Tamo junto, é nóis.